Olá! Para nossa conversa de hoje, a gente vai mergulhar numa história que, assim, muita gente acha que conhece. Uhum. A de Saul, o primeiro rei de Israel. E tudo começa com ele procurando as jumentas perdidas do pai. Parece até piada, né? Exato, parece uma anedota. Mas o que a gente vai fazer aqui é tratar essa história como um quebra-cabeça. Sabe? Gostei da ideia. Como é que uma tarefa de fazenda, uma coisa super banal, se transforma no epicentro de uma revolução política e espiritual para uma nação inteira? Essa é a nossa missão hoje. É a pergunta perfeita. E para tentar responder, a gente não vai só ler a história lá no capítulo 9 de 1 Samuel. Certo. Nossas fontes são, na verdade, trechos de duas bíblias de estudo, a Holman e a NAA. E elas trazem um arsenal de notas de rodapé, contexto histórico, cultural. Elas funcionam como uma lupa, então. Exato. Uma lupa que revela umas pistas escondidas no texto que a gente normalmente deixa passar. A ideia é seguir essas pistas para ver onde elas nos levam. Boa. Então vamos começar pelo começo. A cena se abre e, de cara, a gente conhece o Saul. Uhum. O texto faz questão de dar o currículo dele. Filho de Quis, da tribo de Benjamim, e aquele detalhe que todo mundo lembra. O cara era bonitão e muito, mas muito alto. Muito alto. A descrição é ótima. Dos ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Ele era literalmente um ponto fora da curva. Sim, Só que a primeira tarefa dele na história não tem nada de heróica. O pai dele chega e fala: Ó, as jumentas sumiram, vai procurar. e é essa normalidade toda que é a primeira peça do nosso quebra-cabeça. Como assim? A narrativa podia ter começado com uma profecia, uma visão, sabe? Um chamado todo heróico. Mas não. Começa com um problema doméstico. Certo. As notas das nossas fontes, elas ressaltam que essa jornada, que parece totalmente aleatória, ele anda pela região montanhosa de Efraim, passa pela terra de Salisa. Um roteiro sem GPS nenhum. Exatamente. Essa jornada é, na verdade, um mecanismo da trama. Deus não teletransporta o Saul para o lugar certo. Ele usa uma tarefa comum, uma caminhada forçada, para mover ele pelo tabuleiro. Ah, interessante. Saul acha que está no controle da busca, mas na verdade ele está sendo guiado. Perfeito. É isso. E ele está sendo um péssimo detetive, porque ele não encontra nada. A busca é um fracasso. Total. E chega uma hora que ele, como qualquer um de nós, quer só jogar a toalha. O que eu acho muito interessante é o motivo dele para desistir. Não é preguiça. Não, não é? Ele diz pro servo: vamos voltar, porque senão meu pai vai parar de se preocupar com a jumenta e vai começar a se preocupar com a gente. Exato. Esse pequeno detalhe é um traço de caráter fundamental. Verdade. Mostra que ele é um filho responsável, empático. Ele não está pensando no cansaço dele, mas na angústia do pai. Ele é fiel a uma pequena responsabilidade familiar. E a história sugere que essa fidelidade no pequeno... É o que qualifica ele para a fidelidade no grande. Mesmo que ele não faça a menor ideia disso. A busca pelas jumentas é, na verdade, um teste de caráter disfarçado de tarefa agrícola. Ok, então ele tá nesse ponto baixo, frustrado, pronto para voltar para casa de mãos abanando. É o momento mais humano da história até aqui. Sem dúvida. E é fascinante que a virada, a grande ideia, não vem do futuro rei, não vem do herói, vem do coadjuvante. Do servo. Exatamente. O servo que a gente nem sabe o nome é o catalisador de tudo. O que ele diz mesmo? Ele fala, peraí, nessa cidade aqui perto mora um homem de Deus, um cara muito respeitado. Tudo que ele diz acontece. Quem sabe ele nos ajuda. E ele não só dá a ideia, como resolve o problema prático. Sim, ele diz, olha, eu tenho aqui uns trocados, 3 gramas de prata. A gente dá para ele e ele nos mostra o caminho. Eu sempre achei essa parte do pagamento meio esquisita, sabe? Uhum. Parece que eles estão tentando comprar uma profecia, soa quase como corrupção espiritual para os nossos ouvidos de hoje, não? Totalmente. Mas é aí que as notas de contexto cultural são cruciais. A oferta de dinheiro não era vista como um suborno. Não. Não. Era um gesto de honra, de respeito. Era o costume da época para sustentar o profeta. É como, sei lá, levar um presente quando se vai visitar alguém importante. Ah, entendi. As fontes explicam que era uma prática socialmente aceita, não uma transação comercial antiética. A gente precisa tirar os nossos óculos do século XXI para entender a cena.
Faz sentido. E isso muda a imagem que eu tinha desses profetas. Eles não eram só figuras etéreas flutuando por aí. Eram parte da comunidade. Exato, da economia local, inclusive. Mas tem outro detalhe interessante. O servo fala em homem de Deus. Só que o texto usa uma palavra específica, vidente. Essa diferença importa? Importa e muito. É uma das pistas mais legais que as Bíblias de estudo apontam. O narrador, ele literalmente para a história no versículo 9 para nos dar uma aula de história e de linguística. Uma aula. Sim. Ele diz: antigamente em Israel, quando alguém ia consultar a Deus, dizia: vamos ao vidente, porque o profeta de hoje, antigamente, se chamava vidente. Uau! Isso é incrível. É um marcador de tempo. Você está aqui no mapa da história de Israel. Entendi. A narrativa está nos dizendo que a gente está testemunhando um momento de transição. Exatamente. Os papéis religiosos e sociais estavam mudando. O autor sentiu que precisava explicar o termo para os leitores dele, que pelo visto já não o usavam mais. Que detalhe que passa totalmente batido, mas que diz muita coisa. Ok, então o plano está traçado, eles sobem a encosta da cidade e no caminho encontram umas moças no poço. Outra cena super cotidiana. Total. E elas não só confirmam que o vidente, o Samuel, tá na cidade, como dão uma informação que cria uma urgência absurda. Corram. Isso. Corram, ele acabou de chegar para um sacrifício e o banquete já vai começar. Se vocês forem rápidos, pegam ele antes. Essa urgência é um elemento narrativo brilhante. De repente, a busca que era lenta e arrastada... Vira um thriller. Exato. Vira um thriller. Corram! É como se o destino tivesse um horário marcado e eles estivessem prestes a perder a hora. E o mais irônico é que Saul e o servo só estão pensando em chegar a tempo de perguntar sobre os animais. Eles não têm a menor dimensão do que está em jogo. Nenhuma. E aí que a história faz uma coisa que eu acho genial. Ela corta a cena do Saul correndo e nos leva para os bastidores. Sim. O autor nos dá uma informação privilegiada, um segredo que só a gente e o Samuel sabemos. O texto revela que, no dia anterior, Deus falou com Samuel. É um recurso narrativo fantástico. Deus basicamente diz para Samuel: se prepara, amanhã, mais ou menos a esta hora, vou te enviar um homem da tribo de Benjamim. E continua. É ele que você vai ungir como o primeiro líder, o primeiro capitão do meu povo. Isso cria o que a gente chama de ironia dramática. O problema da vida dele é o sumiço das jumentas. Peraí, então Deus basicamente marcou um encontro no calendário de Samuel e o Saul aparece achando que está indo resolver um problema de logística. É sensacional. A escala do que está acontecendo na cabeça de cada personagem é totalmente diferente. E o encontro em si é muito cinematográfico. É perfeito. Saul entra pelo portão da cidade, vê um homem, que por acaso é o Samuel, e manda a pergunta mais direta possível. Oi, com licença, onde fica a casa do vidente? E a resposta de Samuel é um soco no estômago. O vidente sou eu. Sem rodeios. E antes que o Saul possa processar, Samuel já resolve o problema menor. É verdade. Fica tranquilo, as jumentas já foram encontradas há 3 dias. Ele tira esse peso dos ombros do Saul. Para poder colocar um peso infinitamente maior. É isso. Ele limpa a mesa para servir o prato principal. Exato. E o que ele diz a seguir é uma bomba enigmática. Ele pergunta: e para quem é tudo que há de mais desejável em Israel? Não é para ti e para toda a casa de teu pai. O que ele está querendo dizer com isso, né? Exatamente. Ele está, de forma velada, falando sobre a realeza. Tudo que há de mais desejável era uma forma de se referir à esperança, ao futuro, à liderança da nação. É uma declaração que muda o eixo do mundo do Saul em 10 segundos. Com certeza. Ele chegou ali procurando animais e sai com a sugestão de que ele é o futuro de Israel. E a reação do Saul é de choque total. Ele não fala: que legal, sempre sonhei com isso. Longe disso. A resposta dele é: como assim? Eu sou da tribo de Benjamim, a menor de todas, e a minha família é a mais insignificante da minha tribo? Por que você está falando uma coisa dessas para mim? Isso é modéstia ou ele está falando sério? As notas de estudo sugerem que é totalmente genuíno. Sério? Sim. A tribo de Benjamim não era só pequena, ela tinha um histórico trágico.
Foi quase dizimada numa guerra civil terrível, narrada lá no livro de Juízes. Ah, é verdade. Então, vir de Benjamim era quase como vir de um lugar esquecido, marcado pela vergonha. A resposta do Saul revela que ele tem uma autoimagem muito baixa. Ele genuinamente não se vê como um líder? Exatamente. E, ironicamente, essa ausência de ambição é, naquele momento, uma das suas maiores qualificações. Ele não estava buscando poder. Isso é uma ótima observação. O poder veio procurar por ele. E a partir desse momento, Saul começa um processo de construção da imagem pública do Saul. É um bom jeito de colocar. Ele não simplesmente o dispensa, ele o convida para o banquete sacrificial. Sim, e não é um convite qualquer. Ele pega o Saul e o servo dele, os leva para uma sala com uns 30 convidados, provavelmente a elite da cidade, e dá a eles o lugar de honra. Imagina a cena: um forasteiro desconhecido chega e é colocado na cabeceira da mesa. Todo mundo deve ter se perguntado, quem é esse cara? E a honra não para no lugar à mesa. Tem o detalhe da comida. Samuel manda o cozinheiro trazer a porção que ele tinha mandado guardar. Uhum. E o texto diz que o cozinheiro traz a coxa e a coloca diante de Saul. Por que essa parte específica? É tipo o pedaço mais gostoso? É muito mais do que isso. É outro ato simbólico poderosíssimo. As fontes explicam que em muitos rituais de sacrifício, a coxa era a porção de honra reservada aos sacerdotes. Ah, Ao dar essa parte específica para o Saul, na frente de todo mundo, Samuel está fazendo uma declaração não verbal. Ele está transferindo um status sacerdotal, um status de escolhido, para o Saul. então basicamente Samuel está mandando uma mensagem em código para 30 pessoas que não fazem a menor ideia do que está acontecendo. Exatamente. Que situação constrangedora para o Saul ser o centro das atenções sem saber o porquê. Exatamente. É uma performance pública. Samuel está elevando o status de Saul, preparando o terreno para a aceitação popular que virá depois. Mas a parte mais importante ainda precisava acontecer em particular. Com certeza. Depois do banquete, eles descem e Samuel conversa com Saul no terraço da casa. O terraço era o lugar para conversas importantes, mais privado, mais arejado. A instrução de Saul começa ali. E a tensão só aumenta. A história salta para a manhã seguinte. Eles se levantam cedo e, quando estão de saída da cidade, prestes a se despedir, Samuel faz um pedido estranho. Sim, Ele diz para o Saul: manda o seu servo ir na frente. é um momento crucial. Ao dispensar o servo, Samuel está criando um vácuo de privacidade. O servo foi fundamental para tudo, mas Mas ele não pode participar do que vem a seguir. A honra pública do banquete agora se transforma numa revelação sagrada e privada. O palco está sendo esvaziado para o ato final. E quando o servo já está longe, Samuel diz a frase que fecha o capítulo e deixa a gente sem ar. É um final de capítulo perfeito.
Com certeza. Depois do banquete, eles descem e Samuel conversa com Saul no terraço da casa. O terraço era o lugar para conversas importantes, mais privado, mais arejado. A instrução de Saul começa ali. E a tensão só aumenta. A história salta para a manhã seguinte. Eles se levantam cedo e, quando estão de saída da cidade, prestes a se despedir, Samuel faz um pedido estranho. Sim, Ele diz para Saul: manda o seu servo ir na frente. é um momento crucial. Ao dispensar o servo, Samuel está criando um vácuo de privacidade. O servo foi fundamental para tudo, mas Mas ele não pode participar do que vem a seguir. A honra pública do banquete agora se transforma numa revelação sagrada e privada. O palco está sendo esvaziado para o ato final. E quando o servo já está longe, Samuel diz a frase que fecha o capítulo e deixa a gente sem ar. É um final de capítulo perfeito. Ele fala para o Saul: fique aqui um instante, para que eu possa lhe anunciar a palavra de Deus. É um cliffhanger bíblico. Toda jornada, toda busca, toda conversa, tudo culmina nessa única frase. O foco muda definitivamente das jumentas para a palavra de Deus. E o capítulo 9 acaba aí. Acaba aí, com essa promessa no ar, nos forçando a virar a página para o capítulo 10, onde a unção de fato acontece. Certo, então vamos desvendar nosso quebra-cabeça. A gente começou com a pergunta: como uma busca por jumentas vira a coroação de um rei? E o que essa análise nos mostrou é que a história é construída para provar que uma coisa não está desconectada da outra, pelo contrário. O caminho para o extraordinário passa necessariamente pelo ordinário. Exatamente. O destino de Saul não foi revelado numa visão mística, mas no meio da poeira da estrada, da frustração e da obediência a uma tarefa simples. Exato. Se a gente tenta conectar isso a um quadro maior, a história de Saul vira uma grande reflexão sobre vocação, sobre propósito. Como assim? Ele não estava engajado numa busca espiritual. Ele não estava jejuando no deserto pedindo uma missão para Deus. Ele estava só sendo um bom filho. Certo. E a fidelidade dele nessa tarefa pequena e frustrante foi o que o alinhou com um destino monumental. Ele não achou o que procurava, que eram os animais. Mas encontrou que ele nem sabia que existia para ser procurado. Um reino. Exatamente isso. É uma perspectiva poderosa. E isso deixa a gente com um pensamento para refletir, né? Com certeza. A gente tende a pensar que os grandes momentos da vida, as grandes viradas, têm que ser anunciados com trombetas, com eventos épicos. Mas e se os pontos de inflexão mais importantes estiverem, na verdade, disfarçados de problemas, de inconveniências, de tarefas chatas do dia a dia? É uma boa pergunta. Fica a pergunta: e se o caminho para o nosso próprio destino não for uma grande jornada heróica, mas simplesmente a disposição de procurar, com diligência, as jumentas perdidas da nossa própria vida, confiando que, no processo, a gente pode acabar encontrando um reino?